Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Parashat Pinchas hoje. Hoje acaba aquela. Assim, né? Acaba mais ou menos. É a continuação e o final de toda aquela sequência de parashots mais negativos que a gente tem. É, como eu disse no começo, queria dedicar a memória do Osmar Barros Cruz a esse estudo. E, o, e assim, é uma parashá que é complexa em vários sentidos, assim, né? Ela carrega aquele processo, né, que a gente discutiu um pouco ano passado, né, da discussão de quem é você para fazer o que você fez no carro de Pinhas, né, que decide acabar com a história, com o plano de Bilan e Balak, no caso, que no final da paraxá anterior, Bilan basicamente tentou amaldiçoar o povo, amando de Balak, mas ele falou, né, eu só vou amaldiçoar se Hashem me deixar amaldiçoar. Mas se Hashem não me deixar amaldiçoar, eu não posso amaldiçoar, né? E aí Balak fala, bom, agora que você. E aí Bilan acaba abençoando o povo e Balak fica desesperado. Ó, você abençoou, pediu pra amaldiçoar. E Bilan fala, calma, rapaz, tem um plano B aqui, vai dar certo. E o plano de Bilan, no caso, é colocado em prática. E aí a gente vê Pinhas basicamente acabando com a farofa que foi criada a partir dessa ação, quando ele mata Cosbi e Zimri, né? Que são basicamente. São basicamente esses representantes que é uma discussão toda com Moshe envolvido, e Moshe também não age também. Pinchas vai lá e acaba matando os dois, e aí gera toda uma questão dentro do próprio acampamento sobre que Pinchas poder fazer isso com um dos príncipes, né, com um dos líderes das tribos, no caso o líder de Reuven. E aí a gente tem toda essa situação encascalhada aí, que e aí e segue uma praga de 24 mil mortes também, e qualquer semelhança com Rabi Akiva é mera coincidência, né? Ou não, como diria o outro. E aí a gente está entrando nas 3 semanas, e é importante a gente acabar discutindo um tópico que é citado aqui indiretamente, mas é muito importante. Ele é indireto só que não, né? Assim, é uma coisa que a geração atual, não importa a idade, eu tô falando de geração que está vivendo hoje, as gerações que estão vivendo hoje, que com a qual um problema com o qual a gente tem que lidar constantemente. Envolve todo o processo que, inclusive, a gente está vivendo durante essas últimas semanas e esses últimos anos, com esse boom tecnológico no caso. E essa dificuldade está presente na Paraxá. Ela não é, ela é a comissão de frente da Paraxá, mas ela não está explícita no sentido de que o problema foi esse, vamos dizer assim, certo? Então, a gente vai tentar ser um pouco mais prático hoje. A ideia é ser um pouco focar nessa parte específica da Paraxá. E como a gente falou, como eu falei, a gente acabou a Paraxá da semana passada com uma nota triste, com esse plano sendo colocado em prática. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a Paraxá já começa, a Paraxá termina, basicamente a Paraxá de Balak termina com esse número 1 aí, dizendo que Israel esteve em Shittim, né? E o povo começou a errar com as filhas de Moab, certo? E convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se aos seus deuses. Então, assim, foram várias coisas que desencadeou, uma coisa que desencadeou várias, assim, né? E aí é engraçado essa citação desse lugar chamado Shittim, tá? Quem tá mais ligado no hebraico já deve ter visto essa palavra em outros lugares na Paraxá, tá? Na Paraxá não, na Torá em si. A gente já meio que até citou em alguns outros estudos essa palavra, mas é engraçado ter o nome dele, né? O local ser chamado Shittim. E nesse local tudo deu errado. Então, de novo, amaldiçoar o povo não funcionou. Bilam se vê obrigado a dar uma solução, porque ele foi contratado e pagaram uma boa grana para ele, né? Então, se pagaram a grana, ele se sente na obrigação de resolver o problema, né? E aí Bilan dá essa dica, que é o erro com as filhas de Moab, né? De onde é que ele tirou isso? Aliás, de onde que os comentaristas tiraram isso? De onde que vem essa ideia? Porque aí, se você for ler a Paraxá, não tem nada disso, né? E aí a Gemara Sanedrin que vai contar na página 106a, que vai dizer, vai dizer o que Bilan contou para Balac no caso, né? Bilan disse a eles, no caso aos Moabitas, o Deus desse povo detesta imoralidade. Eles precisam
E eles precisam de roupas de linho, por não terem roupas novas. Lembra que a gente passou 40 anos no deserto, aquela história das roupas não estragarem, talvez, né, o povo já tenha entendido que não vai durar para sempre isso, e eles precisam comprar roupas novas. Venha que lhe darei um conselho. Faça para eles lojas usando cortinas, né, separar as lojas com cortinas, e posicione prostitutas dentro das cortinas, com uma senhora velha do lado de fora. A senhora meio que vai chamar, aqui é tranquilo, a gente pode conversar com essa senhora aqui, e aí quando eles entrarem para experimentar as roupas, vai ter as jovens vão estar do lado de dentro e façam com que as mulheres vendam as roupas de linho. Tá? Então essa foi a dica que Bilam deu. E as mulheres, inclusive a filha do rei, tá? de Balac, acabaram criando essa história com Zimri, né? Que era o príncipe. Então Cosbi era filha de Balac, segundo alguns comentaristas. E a ação de Pinchas é o final dessa história que nem a gente falou. E isso culminou com a morte de 24 mil pessoas a partir de uma praga que foi gerada pelo erro, tá? Pela transgressão. E aí, a transgressão é desde esse processo que se iniciou aqui e que culminou nesse Avodazará, culminou na idolatria com o deus da época lá, que chamava Baal Peor, né? E era uma idolatria natural. Os Midrashim vão contar assim que todas as coisas, os aspectos naturais da vida do ser humano eram consideradas sagradas, porque essa era a visão de Baal Peor no caso, né? Então até defecação, por exemplo, era usado no ritual deles lá, né? E aí, o pior é que essa parada aqui, né, esteve em Shittim, era a última parada antes do povo chegar na terra de Israel, tá? E de alguma forma esse foi o grande desafio da geração que entrou. Beleza, cada geração tem seu desafio, a geração do deserto não passou da dela, teve que passar os 40 anos do deserto. Agora é outra geração, certo? E o primeiro contato que eles têm com alguma dificuldade de fato agora é essa. Assim, porque antes ainda tinha. A gente viu aquelas reclamações, a gente viu. Mas aí quando vai para colocar em prática mesmo, é agora. Né? E aí seria interessante a gente focar nisso, entender esse desafio e comparar com esses desafios que são criados pela tecnologia e internet, que são muito grandes, estão presentes em tudo que a gente faz, né? E, inclusive, a gente não vê a tecnologia como uma coisa negativa, muito pelo contrário, a gente pode usá-la para coisas muito boas. Que nem agora, por exemplo, a gente está se comunicando, cada um está em sua casa, tem gente que não mora nem na mesma cidade que eu, e aqui a gente, no caso, também pode usar para aprender Torá, a gente pode usar para estudar, tem pessoas que fizeram cursos e aprenderam. Eu estou fazendo um curso de farmacologia online agora, né, nas férias. Então, assim, a gente pode tirar muitas coisas boas disso, mas também tem um lado perigoso, como qualquer outra coisa que é boa. Coisas boas em excesso podem ser negativas, né? Água, a gente precisa de água para viver, mas se tiver muita água você se afoga, né? Mas aí, no caso da tecnologia, é a questão da gente saber usar e não ser dominado pela questão, tá? E aí tem uma Guemará que vai falar o seguinte, ainda na página 106a, no número 3, diz o seguinte: Israel esteve em Shittim, né? Aí o Rabi Eliezer vai explicar o que é Shittim. Shittim é o nome do local, joia. Aí Rabi Roshua vira e fala: é uma alusão ao fato de que eles se envolveram com tolices, Shtut. Shtut é burrice, idiotice, né? Vem de Choté, né? E a gente tem aqui uma dúvida. O lugar realmente chamava esse, ou ele recebeu esse nome porque o pessoal fez coisa errada? Isso não importa. O que importa é justamente que a Torá deu um nome de propósito. A Torá deu um nome com o propósito de dizer para você: tem uma coisa para ser aprendida aqui que é muito importante. Tá? E aí, um Midrash que a gente tem, que conta que o tempo no deserto, fala um pouco sobre o tempo no deserto, a Parashá, no capítulo 20 do Bamidbar Rabá, ele fala que não existiram episódios de relações imorais no deserto. Tá? Isso aconteceu desde a época de Avraham Avinu. A gente tem uma exceção, mas essa exceção fica para discutir depois. É isso que o Midrash está puxando. E a estupidez é o que dá nome, a tolice que eles cometeram é o que vai dar nome para o lugar, né? Quando eles se entram nesse tipo de relacionamento, onde, segundo o Midrash, eles acabam perdendo os próprios corações ali, né? Quando eles não sabem nem mais quem eles são quando eles fazem aquilo, porque eles vão lá, sacrificam por esses outros deuses e tudo mais, sendo que Hashem já tinha falado que não era para fazer isso, né? Botei um pedaço desse Midrash aí só pra gente se situar, que é o número 4. Durante 40 anos no deserto, eles não se desviaram até que chegaram a Shittim.
Portanto está escrito, Israel esteve em Shittim, e o povo começou a errar com as filhas de Moab. É chamado Shittim pelo fato de terem cometido tolice, Shtut. É a mesma coisa das outras coisas que a gente leu até agora. Esse Shtut é começar a errar, no caso, aí, segundo a tradução. E aí vem a situação, né? Aí Shlomo, em Mishlei, fala, aquele que comete adultério não tem bom senso, ou seja, é um tolo, né? Um idiota, e essa é a outra citação que faz o Midrash. E agora vem o grande que desse Midrash aí. Existem córregos e rios que criam povos poderosos. Outros criam povos fracos, alguns criam povos belos, outros feios. Existem rios que criam povos modestos e outros que criam povos imorais. O rio de Shittim é um de imoralidade. E ele abastecia Sedom. Ele abastecia a cidade de Sodoma. Tá? Pelo que é dito por eles, o que foi dito pelos sodomitas na hora que Lot recebe os anjos. Tá? Isso lá em Bereshit. Onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Faz-os sair para nós. Tá? Eles não queriam dar oi para os caras. Eles queriam abusar do pessoal. Como esse rio é maldito, no futuro o santo vai fazer com que ele seque. E sairá o manancial da casa de Hashem, que regará o vale de Shittim. O rio que estava lá vai secar, e o manancial novo vai sair direto do Beit HaMikdash, direto do templo, e vai ocupar o lugar desse rio aí, de Shittim. Isso aí está em Yoel, tá? Desde os dias de Avraham, ninguém tinha cometido esse erro. Quando chegaram a Shittim e beberam de suas águas, aconteceu o erro no caso. O que o Midrash está sugerindo? Ele está sugerindo que diferentes locais desse mundo acabam gerando pessoas diferentes, acabam oferecendo mudanças nas midot das pessoas, certo? Nas características dos indivíduos. Tanto que a gente tem vários povos que são bem diferentes entre si, dependendo da localidade de onde vieram, né? Então algumas coisas acontecem aqui no Brasil e são vistas como comuns. Essas mesmas coisas em outro lugar, às vezes, sei lá, no Zimbábue não são vistas como comuns e até podem ser ofensivas, ou crime, ou qualquer coisa do gênero. Né? O povo brasileiro tem uma certa tendência, enquanto o povo que viveu e nasceu no leste europeu tem outra. Né? Os árabes têm uma outra tendência bem diferente ainda. Então, o Midrash, ele está fazendo o quê? Ele está citando esses córregos e rios que fazem com que as pessoas da área, por exemplo, sejam fortes, sejam bonitas, né? Tanto que a gente tem... E aí, assim, eu sei que beleza é uma coisa meio subjetiva, mas a gente tem países que são mais fortes no sentido de modelo, ou de pessoas que todo mundo fala, pô, o país tá cheio de mulher, de pessoas bonitas, de mulheres, de homens bonitos, ou o que quer que seja, entendeu? Mesma coisa com pessoas feias, né? Mesma coisa com... Isso tudo é bem subjetivo, tá? Os povos asiáticos têm um padrão, os povos europeus têm outro padrão, e assim por diante. Isso não vem ao caso, mas o que vem ao caso é que essas localidades acabam afetando as pessoas, às vezes, não só fisicamente, como também nesse sentido emocional, mental. Tá? Então, elas têm efeitos, e se isso é literal ou metafórico, não sou eu que vou dizer no fim das contas, mas é isso que o Midrash está sugerindo. Está sugerindo que existe esse efeito. No caso metafórico, o rio, tá? Não é a água necessariamente, mas os locais sim. Certo? Mas aí o Midrash puxa a ideia de que existe um lugar que produz esse efeito de Shtufei Zimá, que é criação de pessoas imorais. Tá? E justamente o Shittim é o rio que está ligado a Sedom. E Sedom a gente meio que sabe que era um lugar que não era muito bacana, vamos dizer assim. Né? A cidade que tem o povo que carrega essa característica de imoralidade especificamente. Tá? E aí o que o Midrash, juntamente com esse local chamado Shittim, está querendo ensinar pra gente e por que isso é relevante para as nossas vidas agora. Afinal, a gente nem sabe onde é que seria isso direito. Tá? Então vamos dar uma olhada no entendimento que, vou ser bem sincero, que foi bem impressionante para mim. Algumas coisas eu vou repetir de coisas que eu falei, inclusive na Parashat Balak do ano passado, porque tá ligado. Tá? Mas esse entendimento tá ligado com um dos grandes desafios da nossa geração. Certo? Então vamos dar uma olhada lá no outro Midrash que vai acabar ajudando, ele vai repetir algumas coisas, mas ele vai ajudar nesse conceito que a gente está procurando. Tá? E aí vem a explicação do que seria a palavra Shittim, que a gente já poderia ter visto. Porque tanto o Aron HaKodesh, né, tanto a Arca da Aliança, quanto o Mikdash, o tabernáculo, são feitos com uma coisa chamada Shittim também. Tá?
que é a acácia. Madeira de acácia recebe o nome de Shittim. E é isso que o Midrash está discutindo. Porque ele, Hashem, no caso, chamou a acácia de Shittim. Né? Para compensar o que iria acontecer em Shittim. Como está escrito, Israel esteve em Shittim. Ou seja, Hashem, antes daquilo que vai acontecer, que está acontecendo na Parashá de hoje, antes disso, Hashem já colocou uma compensação, certo? Onde eles se envolveram com imoralidades com as moabitas, certo? Outra explicação, eles transgrediram em Shittim, foram castigados em Shittim, foram curados por uma forma de Shittim, é isso que ele está explicando. Então, Shittim fecha o ciclo, 3 coisas fecham o ciclo dentro do judaísmo. A primeira é a transgressão, a segunda é o castigo e a terceira é a cura, no caso o tikkun, ou o que eles vão fazer para consertar, certo? Eles transgrediram em Shittim, ele vai explicar. Como está escrito, Israel esteve em Shittim. Beleza? Eles foram castigados em Shittim, como está escrito. E aqueles que morreram na praga, o Passuco 9 logo em seguida. E foram curados por uma forma de Shittim, como está escrito. Tábuas de madeira de acácia, Shittim. Aí você fala, cara, não tem nada a ver isso. Tem. Porque justamente o Midrash está ensinando como você reverte o processo, como você faz o tikkun. Eles não deixaram aquele lugar até que Pinhas se levantou e acabou com a fúria dele, com a fúria de Hashem, como está escrito. Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon a Cohen, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel. E o santo, bendito seja, declarou, e ocorrerá naquele, é o mesmo verso de Joel, mas aí esse Midrash põe o verso inteiro, né? E ocorrerá naquele dia, ou seja, no Lamabá, né? Na época do Mashiach, naquele dia das montanhas brotará, faltou um B aí, vinho doce, e as colinas emanarão leite. E todos os rios de Erudá transbordarão de água, e sairá o manancial da casa de Hashem, que regará o vale de Shittim, tá? Então, beleza. Aqui, eu sou obrigado a perguntar o que isso tudo quer dizer, né? O que quer dizer aqui é que esse lugar Shittim, e que o Mishkan, que foi construído 40 anos antes, estão conectados. E que o Mishkan é acaparar a cura, ou o tikkun, do que o povo fez agora. Você fala, como assim? Né? Tem um outro Midrash que eu não decidi não botar aí, no Yakut Tehillim, que cita a ideia de que, por causa dessa transgressão, o povo acabaria subjugado às demais nações do mundo, e se a gente quisesse voltar a reinar sobre nós mesmos, vamos dizer assim, a gente tem que ser capaz de superar esse desejo que está ligado a esse local, no caso de Shittim. Eu vou ficar repetindo esse nome 20 vezes hoje, vai todo mundo lembrar. Então, o que eu queria fazer aqui? Tentar entender tudo isso, e que parte disso é, inclusive, entender a midá de Sedom, essa midá de imoralidade, essa característica de imoralidade, para que a gente possa explorar, na verdade, a ideia como um todo, né? E para a gente entender esse conceito, ele está diretamente ligado justamente a uma questão de funcionamento do universo. Tem sempre uma pergunta, por que será que Deus criou o mundo, né? Para as pessoas que fazem essa pergunta. A resposta simples que o judaísmo dá é por causa de Hesed, por causa de bondade. Você só faz bondade por um terceiro, você não faz bondade para si mesmo, certo? Então, para que Hashem pudesse exercer a característica dele de bondade, a midá de Hesed, ele criou o mundo para fazer o bem para outros, certo? Então essa é a explicação simples do judaísmo. Então, a midá de Hesed, né, a característica de bondade, está diretamente ligada ao funcionamento do universo. E eu não estou falando aqui de gravitação universal ou do plano espaço-tempo, sei lá, né? A gente está falando aqui de uma coisa que está atrelada a essas outras duas que eu acabei de citar, mas que na verdade funciona como se fosse o combustível que faz com que o universo continue existindo e se expandindo. Tá? Eu botei no número 6 aí um Tehillim, e assim, eu não botei a tradução porque a tradução acaba confundindo. Mas aí em negrito tá Olam Chesed Yebaneh. Isso tá querendo dizer o quê? Que o mundo foi construído sobre essa ideia de Chesed, sobre a bondade. Tá? Essa não é uma mera frase daquelas de efeito que o pessoal põe no carro, né? Gentileza gera gentileza. Ou como diria meu pai, gentileza gera gentileza. Não, tô brincando. Ou uma coisa parecida. O mundo no qual a gente vive e o restante do universo existe e sobrevive a partir desse conceito, que inclusive foi o que manteve Noé vivo no dilúvio, no Mabul, tá?
Porque Noah passava o dia inteiro dentro da arca praticando Hesed. Ele tinha que, com o tanto de animal que tinha lá dentro, ele não tinha um minuto para respirar nem para ir ao banheiro. Então ele tinha que ficar alimentando animal, correndo atrás, cuidando, não sei o quê. E ele passou o ano inteiro fazendo isso. Se entregando, sendo bondoso, sendo generoso e entendendo que ele estava aqui para isso. Esse era o trabalho dele para manutenção do mundo, certo? Ele não estava mais aqui só para tomar, ele estava aqui para entregar também. Tá? E não é só isso. O mundo da Torá também sobrevive por causa disso. A gente sabe que a gente tem três grandes pilares, né? Avodah, Hesed, né? No caso, Gemilut Hassadim e Torá, né? Então, assim, esses 3 pilares, eles dependem de si também, tá? E a Torá só existe do jeito que a gente sabe hoje, né? O povo judeu em si, vamos dizer, só existe por causa de Abraham, que tem como característica principal, como midá principal, Hesed, né? Ele é um doador. Ele é um homem extremamente bondoso. Lembra que ele tinha as 4 entradas da tenda dele abertas, né, dos 4 lados, para que ele pudesse receber as pessoas. E não só isso, ele corria para receber as pessoas bem. Então ele era um cara que nunca pedia nada em troca. Se uma pessoa perguntasse qual era dele, ele falava, né, como diria o Abraão, nosso razão aqui, ele vendia o peixe dele, né, explicava a ideia, né, de monoteísmo, aquela história toda, né. Mas ele nunca pedia nada em troca efetivamente. A única coisa que ele pedia era pro pessoal limpar, né? Que a gente viu que ele pede para limpar os pés. Mas isso é uma cordialidade, não é uma exigência. Ele sei lá, provavelmente não ia deixar a pessoa entrar, mas ia dar a coisa para ela de qualquer forma. Né? O próprio conceito do reino de Israel, inclusive, tá ligado a Hesed. Né? Quando a gente fala da Malchut Beit David, né? Da realeza da casa de David, isso vem de onde? Isso vem de um personagem específico da nossa história, que a gente lê em Shavuot. Ruth HaMoaviá, né? Ruth que veio de Moab, inclusive, que essa é a parte mais engraçada. Né? A história toda de Ruth está envolvendo esse conceito de Hesed. Naomi, que é a sogra dela, a primeira sogra dela, é sempre generosa. Ruth aprende isso também. Né? Então a gente vê esse processo se perpetuando na história do povo. E o próprio Beit HaMikdash também carrega um pouco disso. É engraçado, uma vez me perguntaram assim, por que Davi não construiu? Por que o templo não foi construído por Davi? Né? O Pshat né, a explicação simples é porque ele tinha sangue nas mãos. Ele teve que lutar todas as guerras que Hashem pediu, e eram para ele, mitzvot, né, para gerar paz ali. Só que ele não tinha paz com ele porque ele tinha essas mãos sujas de sangue. Isso acabou com que ele não pudesse construir o templo. Mas quem construiu? Né? O templo também é o que a gente chama de Beta Shalom, né? De casa da paz. Né? Então tem que ser construído por um homem que carrega Shalom, que carrega paz e Hesed com ele. O nome desse homem é Shlomo, que vem de Shalom. Né? Ele construiu o Beta Shalom. A casa que acaba unindo o povo judeu e une o mundo também. Esse era o propósito, né? E continua sendo o propósito quando vier o terceiro templo. Né? E o nosso mundo é feito disso. De pessoas que se entregam, de coisas que se entregam. O mundo entrega coisas pra gente. A gente, infelizmente, hoje em dia só toma, mas a ideia é ter um equilíbrio nisso aí. Certo? Para entender as nossas vidas e o universo em si, a gente precisa entender Hesed, a gente precisa entender a bondade. Porque ela que, segundo o Pshat, segundo o nosso entendimento mais simples, é que ela que gerou o mundo. Então a família, por exemplo, que é um pequeno mundo, né, precisa de Hesed para existir. Entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, né? Porque você sabe, pai e filho é aquele negócio. Dá incondicionalmente, os pais acabam dando incondicionalmente amor para os filhos. Esses são os exemplos. É da natureza dos pais, principalmente da mãe, né? Mas também do pai. Uns acabam fugindo disso, mas uma hora meio que não tem como, né? Acaba alcançando. Enquanto outros fazem isso de forma brilhante. Né? É da natureza dessas pessoas se entregar, dar, sem pedir nada em troca, isso tudo por amor. Isso é Olam Chesed Yebaneh, que é o que está escrito ali no Salmo, certo? Beleza. Tudo isso considerado, cabe a pergunta
A gente está andando, né? A gente meio que entendeu qual é a importância de Hesed. Agora a gente pode passar para a próxima parte. Sedom. O que Hesed tem a ver com Sedom? Qual que é o problema ali? Né? De onde que um Rashá, na verdade, uma pessoa que é ruim ou má, sei lá, encontra lugar para ela no mundo que é permeado por esse conceito, por essa midá de bondade. Considerando que todo o conceito do mundo carrega Hesed, não teria como você ser egocêntrico. Né? Não teria como. Você tem que deixar de lado seu ego por outras pessoas, pelos filhos, pela comunidade, pela sociedade, pelo mundo que seja. Tá? E é assim que o mundo funciona. Mas você fala, beleza, mas tem um monte de gente ruim no mundo. Né? Onde que uma pessoa que é egoísta consegue encontrar essa coisa que tem que estar nela dentro dela? Porque essa me dá natural. Todas as pessoas carregam ela. Obviamente tem formas diferentes de expressão. Tem pessoas que expressam ela mais, tem pessoas que expressam ela menos. Eu expresso de um jeito, você expressa de outro. Mas ser um doador faz parte de todo mundo. E não dá para encontrar um ser humano sem isso. Então como é que uma pessoa pode ser tão ruim como algumas pessoas? Não vou citar nomes. A gente tem essa ideia, que como eu disse foi citado ano passado na Parashá Balak, de que existe um extremo para Hesed. De novo, vou citar o Maimonides pela 29ª vez, sei lá, já deve ter 70 vezes, eu tô diminuindo aqui para ficar menos pior para mim. Todas as midot tem que ter um caminho do meio. Todas as nossas características a gente tem que seguir um caminho do meio. Na verdade, um equilíbrio, né? Algumas o equilíbrio é mais para cá, outras é mais para lá. Menos a humildade. Ou seja, existe um exagero em Hesed também. Tá? Existe um exagero na bondade. E aí, lá na Parashá Balak, a gente, no estudo do ano passado, a gente citou um verso que está quando ele vai falar de adultério e relações sexuais proibidas na Torá, lá em Levítico, lá em Vaikra, ele usa a expressão Hesed Hu, né? Que é uma pessoa que está se doando demais, entendeu? Quando ele vai falar de incesto, ele fala que o incesto é Hesed Hu, é tipo assim, é como se fosse Hesed, mas você se doa tanto que deixou de ser. É se doar ao ponto de ser inapropriado. Que você meio que só pensa em você. É o se entregar imoralmente, vamos dizer assim. O que não é permitido se as regras fossem seguidas. Tá? E nesse caso, você estaria se entregando mesmo para isso? Não, é o contrário. Você está se aproveitando. E essa é a Hesed que é distorcida, que é exagerada. Tá? Tem essa Gemara aí no número 7, que o Reish Lakish dá uma explicação interessante. Só tá 3A, diz o seguinte. Reish Lakish disse, um homem comete a transgressão a partir do espírito de Shtut, de tolice. Como está escrito. Quando uma mulher se desviar, tiste, de seu marido. Beleza? Isso está falando de adultério também. Tiste está escrito com Shin. É isso que a Gemara vai explicar. Permitindo uma outra leitura, que é tiste. Que o Shin pode ser S ou Sh, né? Que está relacionado a Shtut. Então, se ele abre a possibilidade de você ler dessa forma, ela quer dizer isso também. Então, está relacionada a palavra Shtut é uma daquelas palavras que é bem complicada. Porque ela pode ser antônima de si mesma. Shitá significa ver o caminho de forma clara. Você faz as coisas corretamente. Você sabe exatamente o que você vai fazer e para onde você vai. Shtut é o contrário. É você não saber nada, você não sabe para onde você está indo, você não consegue nem ver o caminho, nada, você não pensa direito. Tu pensa aquilo que a gente falou semana passada. O que é bom é ruim, o que é ruim é bom. Essa é a tua cabeça. E essa é a midá, essa é a característica que Sidom carrega. A qual o Midrash acabou se referindo. E aí é muito legal, porque tem uma Mishnah que cita essa ideia também. Lá em Pirkei Avot, o famoso Pirkei Avot, 5.10 diz o seguinte. Existem 4 tipos de homens. Os que dizem, o que é meu e o que é teu é teu. Esses são os vulgares. Eu vou passar um pouquinho, né? E foi este, segundo dizem, o uso dos habitantes de Sidom. Ué, o que é meu e o que é teu? Isso não é normal? Não. É isso que ele está falando. Olha o que continua dizendo. Os outros dizem, o que é meu é teu e o que é teu é meu. Esses são ignorantes. Tá, ok. Outros dizem, o que é meu é teu e o que é teu é teu.
Esses são tzadikim. As pessoas corretas dizem, o que é meu é teu, ou seja, eu tô aqui para te ajudar, e o que é teu e você pode ficar com suas coisas. Os que dizem, o que é teu é meu e o que é meu, são Rechaim, são as pessoas ruins. Tá? Então, a gente vê a Midat Sedom aqui. O que é meu, o que é teu é teu. Ué. Essa é a Midat Sedom. O que ele está querendo dizer assim é o seguinte, eu não ligo para nada, só para mim mesmo. Eu não tô nem aí pro que você tem, pro que você deixa de ter, não tô nem aí. Contanto que você me deixa em paz e eu posso fazer o que eu quiser. E assim, você pode estar morrendo do meu lado que eu não tô nem aí. Se precisar de mim, de forma alguma, eu não tô, de maneira alguma eu me importo contigo. Essa é a pessoa que é Hesed ao extremo, vamos dizer assim. Que é egocêntrica e qualquer ação que ele tenta fazer de Hesed é só pra ele mesmo. Porque o que é meu é meu. O que é teu. Eu não posso ter nada seu e você não pode ter nada meu. E quando ele tenta dar alguma coisa de si para alguma pessoa, ele faz de uma forma errada e isso transforma numa relação imoral. E quem explica isso é o Ari. Ele explica que Moav, né, aquela coisa que eu também citei semana passada, Moav saiu de Sedom. De novo, as filhas de Lot saíram de Sedom quando ela foi destruída. Elas acharam que tinha acabado o mundo. Aí as duas filhas falam, não, a gente tem que repopulacionar o mundo então, repopular o mundo, e a gente vai usar nosso pai, bebê do pai, não sei o quê. Só que aí uma das filhas de Lot dá o nome do filho de Moav, que é Meiav, que literalmente quer dizer veio do meu pai. Né? Meu filho veio do meu pai. Ou seja, ela está declarando para o mundo inteiro que foi uma relação imoral. Além do que, a gemátria de Moav é 49, né? Então, se você juntar, somar as letras de Moav dá 49, que representa os 49 níveis de Tumá, de impureza, né? Que foi o que o povo de Israel teve que... os níveis de impureza dos quais o povo de Israel teve que se purificar no caminho até o Monte Sinai. Certo? E tudo o que é Moav é representado por isso. E foi assim que essa nação também se apresenta agora para tentar destruir o povo. Tá? Eles tentaram amaldiçoar o povo, não deu. E aí Bilã acaba abençoando o povo. E aí o que eles fazem? Eles mandam as mulheres atrás do povo para demonstrar essa midade Hesed distorcida. Tá? E Moav era sendo banhada por esse rio Shittim, que a Torá fala, que também banhava Sedom, acabou definindo essa midade de imoralidade para aquele povo, essa Hesed distorcida. E essas pessoas conseguiram se misturar com o povo e convenceram o povo a participar não só da relação imoral inicial, do adultério, como da relação imoral secundária, que era comer em homenagem ao deus deles, e não só isso, de louvar ou se prostrar diante daqueles deuses, no caso de Baal Peor. Tá? E essa foi a sugestão que Bilam fez para Balaque. E a Guemará, nessa porção que a gente viu de Sanedrim, diz que um pouquinho antes, eu acho. Um pouquinho antes. Diz que as bênçãos de Bilam, que Bilam faz para o povo, inevitavelmente tinham um componente de maldição atrelado. Tá? Porque na verdade, a Guemará vai falar assim, não, ele tinha uma intenção de amaldiçoar o povo. Só que essas maldições viraram bênçãos, e a partir das bênçãos dele a gente pode ver o que é que ele estava tentando amaldiçoar. Tá? E ele passa por todas essas brahot, por todas essas bênçãos, na Guemará no caso, e discute qual era a intenção de cada uma. E aí antes do início dessa discussão, a gente parece ter uma conclusão, que é bem importante no fim das contas. Número 9. Na página 105b. Rabi Abba Bar Kahana diz, todas as bênçãos acabaram sendo revertidas em maldições, exceto pela destruição das casas de estudo e das sinagogas. Como está escrito, e Hashem, seu Deus, transformou a maldição em bênção, pois Hashem, seu Deus, te ama. A maldição, diz a Guemará, no singular, não maldições, ou seja, só teve uma maldição que foi mantida como bênção. Que é Matou vo Alecha Yaakov, que é justamente a primeira, como são belas suas tendas do Jacó. Tá? E aí, o que são as tendas de Jacó? Jacó não era um homem de tendas, quer dizer que ele é um homem estudioso.
Então a gente está falando no caso das casas de estudo, né? Dos Beit Midrashim. E aí, volta a pergunta, o que Hashem odeia mais que tudo? Imoralidade, foi isso que Bilam falou. Relações inapropriadas. Pessoas que perdem tempo com essas coisas. E por causa disso, todas aquelas bênçãos que Hashem mandou, que eles deveriam receber, quando eles se ligam com imoralidade, acabam se revertendo de volta para as maldições originais que Bilam queria. Uma delas foi a que a gente discutiu, que o povo estaria subjugado às demais nações. E foi isso que aconteceu, segundo a Gemara. Só matou Voleha Yaakov, que permaneceu. O que no fim, né, eles acabaram sendo louvados pela modéstia, né, que nem o Abraão explicou agora no final de semana. Todas as casas, todas as tendas, de alguma forma, nenhuma ficava virada para a entrada da outra. E é aqui que está a grande questão. Era um lugar de modéstia, o local de estudo do povo. E aqui que está a Shitá. A Shitá é o caminho correto. Shtuta é uma coisa, Shitá é outra. Shitá é o caminho correto. E é aqui que esse caminho correto se apresenta. Como é que você supera a imoralidade? Como é que você supera o comportamento que não é apropriado? Como é que você supera a resta distorcida? Né? Essa bondade distorcida. E, de novo, esse Yetzer Hará, essa inclinação para o mal, ele tem uma força gigantesca. Ela tem a capacidade de puxar muito as pessoas. Ainda mais hoje em dia. Né? Tudo é acessível e tudo gira em torno disso. Né? Esse é o que o que a Gemara chama de Rorshtut, né? Esse sentimento, na verdade, o Midrash cita esse Rorshtut, né? Esse espírito de idiotice, de tolice, né? E esse espírito circula a nossa geração ainda. E a gente tem que lidar com ele. E foi assim que Bnei Israel, que o povo de Israel, transgrediu aqui, no Shittim com as filhas de Moab. 24 mil pessoas morreram na praga. E essa praga se alastrou pelo povo por causa desse tipo de relacionamento. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Hoje em dia tudo é acessível, de novo. O Midrash, ele está dizendo o quê? Que a gente tem uma coisa nas nossas mãos que pode ajudar a curar esse problema, às vezes até antes dele acontecer. Antes das pessoas entrarem nesse caminho de estudo, nesse caminho desviado. E essa coisa é o Mishkan, efetivamente. Tá? E como que o Mishkan é capará, como é que ele é refuá para essa estupidez que está associada ao Shtim? Como é que ele foi construído, por exemplo? Essa é uma pergunta que vai ajudar a gente. O Urash faz um comentário, eu não botei porque ele é meio longo, mas ele faz um comentário sobre esse passuco em Shemot, que é o 25.2. Diz o seguinte: fala aos filhos de Israel que dediquem para mim uma oferenda, e tomareis minha oferenda de todo homem cujo coração impelir a isso. Olha só. Vocês vão fazer uma oferenda. Tem uma oferenda obrigatória de meio shekel lá, mas essa oferenda obrigatória não seria suficiente para construir o Mishkan. Tá? Ele só seria construído de fato se as pessoas doassem de coração. Que o coração impelir a isso. Tá? Sem essa doação não seria possível construir o Mishkan. Cada um teria que doar de si para outras pessoas, no caso, para o bem maior do povo, para a construção do Mishkan. O que acaba unindo a comunidade como um todo. E o que faz com que essas pessoas, o Mishkan faz com que essas pessoas acabem se conectando mais aos valores da Torá, a moralidade, no caso, se a gente considerar outro lado imoral. E é aquilo que o Mishkan representa. Certo? A Gemara em Sukkah, na página 45, na página 45b, diz o seguinte, no 11. Alternativamente, de pé, é porque as colunas de acácia tinham que ficar de pé. Tá? Significa, para que não diga que a esperança e a perspectiva estão abolidas. Ou seja, você tem esperança e tem perspectiva de melhor. O verso diz, madeira de acácia, de pé. Significando que ficará de pé para sempre. O Mishkan e a ideia que o Mishkan carrega, se ele existe ou não ainda fisicamente, não importa, porque a ideia vai permanecer.
o ensinamento vai permanecer com a Torá. Isso acaba mostrando que aqueles que se envolvem com esse ato de construir o mexicano, ou seja, de dar de verdade de coração, acabam recebendo uma coisa que não some, que fica de pé para sempre. E se a gente quiser, a gente pode superar o desejo, as tentações que são oferecidas nessa geração, que a gente fala de araiota, dessas imoralidades. Ele tem que estar, a pessoa tem que estar envolvida com o Hesed. Entregar de si, de coração, incondicionalmente pelo bem maior. Esse foi o envolvimento do mexicano. Cada um deu do seu coração pro povo todo. Todo mundo sabia que alguém, né? Pô, eu vou ficar sem isso aqui. Tanto que as pessoas corriam, elas queriam dar. E essas pessoas entendem o porquê delas levantarem todo dia, né? Da cama, de manhã cedo. Por que elas estão lutando? Por que elas estão trabalhando? Por que elas estão estudando? Por que elas estão rezando? Porque elas se veem como parte da solução do problema. E tentam não perder tempo com essa imoralidade. E é o Mishkan que ensina isso pra gente. E a Guemará ainda diz que o Mishkan representa, né, esses valores de Torá. E por isso que a gente entende que aqueles que usam o tempo deles, que é uma coisa muito limitada na Terra, se você se colocar no plano tempo e espaço como... Você é um mero do milissegundo e olhe lá. Né? Se você pega esse milissegundo e você estuda a Torá, você reza, você ajuda os outros, você usa seu tempo para reza e para Torá, essas são coisas que vão mostrar o trajeto que você deve seguir. Tudo vai ficar mais claro. Né? E que esse trajeto não pode ser desviado, certo? Pelo caminho que é incerto, que é aquilo que vem com o estudo, que vem com essa tolice, com essa ignorância, com a imoralidade. A Shitá, essa ideia do caminho certo, né, de Hesed, é o que pode tirar você desse processo. E aí as coisas vão ficar mais claras. O Maimonides, no Alachot Isuribiá, ele fala o seguinte, lá no finalzinho, acho que é o último capítulo esse, ele fala no capítulo 22, ele fala que a gente não tem nada na Torá tão difícil quanto evitar araiota, essas imoralidades, né, essas relações imorais. Então é importante buscar a santidade para se salvar dessas coisas. A mente deve estar sempre voltada para a Torá, para a sabedoria e para o seu propósito, seu próprio propósito, no caso. Tá? Não é fácil, né? Ele fala isso porque os sentimentos e pensamentos de araiota, eles vão surgir na nossa cabeça quando você para de prestar atenção na tua vida, você relaxa, né? Que nem eu falei, o Rabbi Noah Weinberg sempre fala isso. A vida não foi feita para você relaxar. O maior conforto que você tem na vida é morte. Então, né? A vida é para estar atento. Então a Parashá diz para você cuidar e atentar para esses rios citados pelo Midrash. Como o rio de Sedom. Tem outros deles ruins. A Midrash faz questão de citar o de Sedom, que acabou influenciando a cidade e destruiu a cidade também. Influenciou também o povo de Moab. E 40 anos depois de que o povo saiu do Egito, influenciou o povo que saiu no deserto, passou 40 anos no deserto, o povo de Israel, né? E muitas vezes esse lugar no qual a gente está acaba influenciando a gente para largar, ser mais livre, né? Ah, não, vou ser mais livre agora. O que isso quer dizer, essa frase, ser mais livre? Ser mais livre para quê? A pergunta para que serve a liberdade é muito importante nessas horas. Você realmente está mais livre ou você está se prendendo a uma coisa que nunca vai te largar? Que é o caso da imoralidade aqui. Né? As pessoas acabam abandonando Hashem, a Torá, por causa de comodidade, às vezes. Ah, não quero carregar esse peso todo não, é muito difícil. Mas aí fica quase impossível você ser feliz de fato, sem esse peso, vamos dizer assim, né? O peso, o grande peso. Porque nada que é bom na vida vem de graça. Quem gosta de malhar sabe que isso é verdade. Né? Que você puxa... É horrível, o processo é horrível. Quando você termina, você fala, caraca, valeu. Né? Nada que é bom na vida vem de graça de verdade. Tudo que vale a pena exige esforço. Pode ser muito, pode ser pouco, mas tem um esforço associado. Estudar é muito difícil. Estudar a Torá, por exemplo, é bem difícil. Mas o prazer de aprender alguma coisa é muito difícil de ser superado.
A gente estava citando essa ideia aqui no final do estudo passado. Né? Estudar a Torá possibilita que a gente possa se aproximar de Deus, que é um prazer maior ainda, né? Segundo os nossos sábios. Então, quando você estuda a Torá, você ganha os dois. É melhor. Só que a pessoa que não está envolvida com Hesed, com a bondade verdadeira, não está conectada nem a esse mundo. Então, nem esses prazeres desse mundo, ela consegue entender direito. Ela é reduzido ainda. Até os que ela acha que são os melhores, é menor. O judaísmo não é uma religião que diz não a prazeres. Muito pelo contrário, ela é a favor dos prazeres. Só que o judaísmo sugere que você busque os maiores. Né? Se o momento do prazer físico não te faz feliz de fato, te deixa alegre para o momento. Né? Mas aquilo que é um trabalho duradouro, mais complicado, né? Faz com que você aproveite melhor até os prazeres. E em alguns momentos é positivo você até retirar prazeres menores em favor dos maiores. De novo, o judaísmo não é contra o prazer, muito pelo contrário, preza por eles. Só que a sugestão é não para no primeiro. Tem o segundo, tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. A maioria dos comentários fala de 7 níveis. Mas esses lá em cima costumam ser fonte de dor. Né? O contrário de conforto não é trabalho, é dor. A dor pode vir do trabalho. Então, mas essas coisas também são as principais fontes de prazer. Por exemplo, os filhos. Né? Eu falei com alguém semana passada. Os filhos costumam ser fonte de dor porque é trabalho duro. Mas também são a maior, ou uma grande ou a maior fonte de prazer dos pais. Quando a gente estuda para se formar, quem fez faculdade, o caminho todo pode ter sido horrível. Mas quando chega no final, você pelo menos valeu o esforço, por menor, assim, a sensação é boa. Tipo, você, agora eu tenho alguma coisa para mostrar, né? Eu quando preparo esse estudo, finalizar sempre me dá uma sensação de prazer. Eu sei, que nem eu falei, que algumas pessoas aqui já me disseram, cara, termina o estudo com uma sensação de prazer muito grande. Não é fácil da Torá, mas a recompensa, ainda mais nesse mundo limitado, é grande. Então se a recompensa no mundo limitado é grande, imagina fora, né, no mundo ilimitado como é que é. A mesma coisa acontece com o Hesed. Quando a gente busca fazer o bem de verdade, o prazer é grande. E aí, com a Hesed distorcida, não tem prazer nenhum se não envolver... A Hesed distorcida é muito bizarra, porque você faz um negócio esperando que alguém bata palma pra você. Então você precisa de uma outra coisa para que você fique feliz por 10 segundos. Né? Então, isso não acontece, não dá prazer, porque você não deu nada. Você não ajudou nada com o combustível do mundo. Você não colaborou nada, é falso. Você não deu nada para ninguém, senão para si mesmo. E a diferença entre esse mundo de shitá, de moralidade, de ter um sistema, de seguir um caminho correto, e Shtut, que é se perder dentro da imoralidade, é essa é a diferença. Como é que a gente chega em shitá? Pela Hesed que é necessária para construir o mishkan. Você se entrega de coração. E pela Torá que aquilo representa. Focar na sabedoria, na Torá, na moral, como disse o Rambam. Né? O Maimonides fala isso. A grande dificuldade dessa época que a gente está hoje, independentemente da idade das pessoas, é justamente a normalização dessa imoralidade e a facilidade de acesso que está associada a ela. Mas aos poucos, um passo de cada vez, pelo que a Torá ensina pra gente nessa paraxá, a gente tem que se envolver com o Hesed. Se entregar pelo bem maior. E isso, junto com o estudo da Torá, vai fazer com que a gente acabe enxergando bem melhor o caminho, né? E a alegria que é duradoura de fato. Fazer parte disso, fazer parte da ideia do mundo continuar existindo. Esses são os 2 passos práticos pra gente acabar vencendo esse Yetzer Hará. É fácil? Não é. Todo dia é um dia diferente e o Yetzer Hará é esperto. Mas eu espero que eu tenha sido claro hoje e falado as coisas da forma correta também. Certo? Então é isso. Boa noite. Até semana que vem. Bezerra Hashem, pessoal. Boa noite.